Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta! Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 14 de março de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. 93 FM, a rádio que toca o meu coração. Ah, minha gente, hoje tem prêmios pra você no programa. Tem um DVD Som de Adoradores da Aline Barros. DVD Som de Adoradores da Aline Barros. Tem também a banda Gion, novo conceito, nova unção. O CD da banda Gion pra você. O DVD da Aline Barros pra você. Ligue 2461-0093 é o telefone pra você ligar e participar. 2461-0093. Você fala direto aqui com o nosso Debate 93. Vai ser bom demais ter a sua participação e a sua companhia com a gente. Acesse aí o nosso site www.radio93.com.br. Você pode falar comigo direto no meu Twitter, @pastor J.R. Vargas, pastor J.R. Vargas. Você fala comigo direto no meu Twitter. O Face, hoje estamos aqui com uma certa dificuldade por enquanto. Daqui a pouquinho pode ser que a gente tenha aqui uma evolução aqui nesse quadro, um pico de energia considerável aqui. Aí sabe como é que acontece uma coisa ou outra. Já já a nossa equipe técnica sensacional vai estar cuidando disso para que nós possamos retomar o contato com você. Assim que tiver tudo ok, a gente avisa para que a gente tenha uma comunicação mais efetiva. O seu rádio está no Debate 93. Ah, JR, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, antes de se converter, a minha tia era outra pessoa. Ela era alegre, simpática, todo mundo queria ficar ao lado dela, sem contar que ela tinha prazer em se arrumar. Agora ela é totalmente o contrário disso. Fala mal de todos, ninguém presta. Mal olha pra família, é carrancuda, guarda rancor das pessoas e deixou de cuidar da aparência. A convivência com ela é insuportável. Como alertar alguém de que a postura dela denigra a imagem do próprio Deus? Ser santo significa não sorrir e não se misturar com as outras pessoas. Que pensa você sobre este assunto? Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. A nossa querida pastora Leia Mendonça, a nossa Leinha tá com a gente hoje no programa, cantora MK, pastora auxiliar da Igreja Batista Renovada, Nova Jerusalém, na Ilha do Governador. Muito bom dia, seja bem-vinda, Leinha. Você destacou a frase, antes de se converter, a minha tia era outra pessoa. Por quê, hein, Leia? Bom dia para todos. JR, você me chamar de Leinha me alegra tanto, sabe? Eu já começo o dia bem. Se eu acordar um pouquinho mal, assim, e vier para o debate ouvir você falar, muda completamente o meu estado anterior. É exatamente como é o evangelho, né? A história dessa senhora é interessante porque ela está vivendo de forma contrária. Na verdade, quem propicia essa alegria, essa paz, essa comunicação, essa simpatia, é o Espírito Santo. E uma das propriedades do Evangelho é exatamente mudar o estado anterior de uma pessoa para melhor. É unir as pessoas, né? E fazer com que ela se sinta pecadora e não melhor do que ninguém. Então a gente vê que ela está na contramão. E eu consigo enxergar que a raiz desse problema
pode estar no discipulado. Ou ela não está lendo a palavra, ou está lendo e não está entendendo, ou está sendo mal discipulada e em vez de se converter a Cristo, ela acabou se convertendo a uma religião. E quando a gente se torna religioso, a gente tem uma tendência muito grande a ser ou libertino ou legalista. Ou libera tudo ou proíbe tudo. E na verdade o nosso Deus, ele faz a misericórdia triunfar sobre o juízo. Reverendo Luiz Fernando de Oliveira, da Igreja Metodista em Padre Miguel, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor concorda, pastor? Bom dia, JR. Sem dúvida, bom dia a todos que nos ouvem nesta Luizinho. manhã. Tá bom, Jotinha. Tá bom, Leinha. Leinha, agora é Luizinho, Jeanzinho, Vandinho. Entendeu? Tá todo mundo no clima. Bom dia, meu irmãozão. Tudo tranquilo? Bênção, bênção e graça e paz. É um prazer estar mais uma vez participando desse debate abençoado e que certamente vai trazer elucidações tremendas para a vida de muita gente que tem feito algumas confusões exatamente entre a religiosidade, o legalismo e a liberdade com que Cristo nos libertou. Cristo não nos libertou para ser carrancudo, como a moça disse ali. É para a gente mostrar. Pedro me fala isso. Quando alguém lhe perguntar a respeito dessa transformação, você tem que mostrar com alegria e não como alguém que está indo para a forca. Não é esse o propósito. Então eu concordo sim com o posicionamento que a pastora, cantora e amiga Leia já apresentou. Querido pastor Vander Gomes, da Primeira Igreja Batista do Recreio, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, debatedores que estão aqui. Concordo com os irmãos que me antecederam. Aliás, parte do fruto do Espírito Santo é alegria. Então a vida cristã não é para ser vivida desta forma como está narrado aqui no e-mail, uma forma depressiva, triste, agressiva, de maneira alguma. O evangelho traz alegria, traz prazer, traz ações de graças pelo fato do Senhor ter nos resgatado e nos trazido para a luz. Então, o evangelho realmente há uma transformação, provoca uma transformação de alegria na vida do indivíduo. Pastor Jean Marques, da Assembleia de Deus da Ilha do Governador, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos amados ouvintes. É uma alegria, prazer estar no meio dos irmãos outra vez. Eu concordo em gênero, número e grau com tudo que já foi falado. A Bíblia nos diz em Provérbios 4:18 que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então nós entendemos que a ação do Espírito de Deus na vida de uma pessoa faz ela melhorar à medida que o tempo vai passando. Só melhorar. Muito bem. Aqui no meu Twitter já tem gente muito rápido escrevendo J.R. Varguinhas. Olha aí, que beleza, hein? A zoação é assim mesmo. Tem que estar preparado. Aqui a Marcela dizendo, olha, ser santo é fazer a diferença em qualquer situação. Já tô no Face aqui, gente, não tem foto, não tem como a gente colocar foto hoje, o texto tá claro aqui, o debate 93 já está no ar. Ser santo significa não sorrir e não se misturar com as outras pessoas. A Marcela diz aqui, ser santo é fazer a diferença em qualquer situação. A Jennifer diz, claro que não, ser santo significa andar segundo os mandamentos, até porque a salvação é individual. Sueli diz, claro que não. O Luiz Carlos, não. A Denise diz, olha, ser santo é muito além disso. Na verdade, santidade não está no modo como se veste, e sim na intimidade que você tem com Deus. Quando se tem intimidade, você obedece, logo não precisa viver de aparências. A Elaine dizendo, não, pelo contrário, ser santo significa sorrir, se misturar e não se contaminar. A Suelen afirma, não, ser santo é estar com outras pessoas, é agir totalmente diferente delas. André dizendo, eu acho que não precisa ser carrancudo. São opiniões dos nossos ouvintes aqui no Face da 93 FM. Sua participação com a gente no meu Twitter é @pastor J.R. Vargas, pastor J.R. Vargas, pastor por extenso, PASTOR, J.R. Vargas, e aqui no Face da 93, logo após esse post, onde a gente está perguntando qual a sua opinião sobre este assunto, é o que eu quero saber no debate de hoje. Estamos juntos no Debate 93. A estilosa Marcela. Pesquisa 93.
E aí, Marcela? Mica, você conhece alguém que depois que se converteu virou assim uma pessoa rabugenta? Os nossos ouvintes que ligaram pra gente aqui no 24610093, 84% deles afirmam que conhecem sim. É mesmo? Meu pai do céu. A pergunta é clara para os nossos amados ouvintes participarem com a gente da nossa pesquisa 93 de hoje. Você conhece alguém que depois que se converteu virou uma pessoa rabugenta? Sim ou não? Não precisa dar nome não, hein, gente? Não precisa dar nome não, é só sim ou não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Quero a sua opinião sobre esse assunto, a sua participação no 24610093. Você fala comigo também no meu Twitter, @pastor J.R. Vargas, você me segue e nós vamos interagindo no Twitter, no nosso Face da 93 FM. Vai ser bom demais ter a sua participação e a sua companhia com a gente agora no Debate 93. O seu rádio está no Debate 93. A cada dia. A 93 FM é mais ouvida. 93 FM. Estamos apresentando Debate 93. Apresentação: J.R. Vargas. Debate 93. Pastor Jean, o senhor destacou a frase que segue quando a nossa ouvinte diz: agora ela é totalmente o contrário disso. Ela conta que antes ela era simpática, alegre, todo mundo queria ficar ao lado dela, sem contar que ela tinha prazer em se arrumar. Aí agora, depois de se converter, eu tô usando a expressão que a ouvinte diz, que essa questão da conversão é difícil, porque a gente só consegue descobrir pelos frutos. Deus sabe, a pessoa sabe, e os outros só podem acompanhar os frutos. E os frutos que a nossa ouvinte tá observando são esses aqui. Agora ela é totalmente o contrário disso. Fala mal de todos, ninguém presta, mal olha pra família, é carrancuda, guarda rancor das pessoas e deixou de cuidar da aparência. O senhor escolheu a frase que pelo menos uns dois aí queriam escolher. Então manda bala, pastor Jean Marques. Pois é, JR, tem alguma coisa muito estranha no que aconteceu na vida dessa mulher, né? Eu, pelo menos, não consigo conceber um evangelho bíblico que se aproxime do que aconteceu na vida dela. Como você mesmo posicionou aí, a vida cristã, ela é reconhecida pelos frutos. E nós não podemos admitir que uma pessoa que diga que teve um encontro com Jesus saiu de uma condição tão positiva, como parece que era a que ela gozava diante da família, para uma posição tão negativa como essa que está descrita sobre ela. Eu queria destacar duas coisas dentro dessa longa frase aí, que é exatamente o fato dela falar mal de todo mundo e de achar que ninguém presta. Eu não sei se eu posso fazer essa comparação, mas eu não consigo me ver numa condição assim. Eu percebo que o evangelho, como disse a pastora Leia, mostra os meus defeitos. Ele revela quem eu sou, revela a minha natureza caída, necessitada, carente de Deus. Eu, quando me aproximei de Cristo, eu olhava para a igreja e via todo mundo em santidade, era essa a impressão que eu tinha, e na minha cabeça o único que tinha problema era eu, né? Depois a gente descobre que outras pessoas também enfrentam crises, mas o evangelho é isso, ele nos põe na posição que realmente temos e somos, de dependentes de Deus. E essa mulher, quando se põe na condição de juíza, de falar mal de todo mundo, de achar que ninguém presta, está completamente fora do que nós entendemos ser o verdadeiro evangelho. Eu queria, JR, usar até dentro dessa avaliação, também colocar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira, imaginando o seguinte: de repente essa mulher tinha um comportamento que, ao se converter, ela julgou de maneira equivocada também, ela julgou inadequado ou inapropriado para uma vida de uma cristã. E aí ela sai no nosso entendimento, de um extremo para outro. E aí aquilo que poderia ser, na verdade, e deve ser, como já o pastor Jean colocou, algo tremendo, surpreendente, maravilhoso, o primeiro amor vivido, né, de agradar a todo mundo, ela se fecha e aí começa a identificar que a sua vida, de forma equivocada, de sua vida pregressa, não era tão agradável ou não estava satisfazendo a vontade de Deus. Alguém, como a pastora Leia lembrou, alguém precisa discipular de maneira equilibrada essa irmã,
Porque a gente não pode imaginar, eu prefiro não imaginar que ela esteja fazendo isso de forma consciente e responsável. Porque o cristianismo não é isso. Muito menos de falar mal dos outros. Tem uma parte aqui que me parece aí, se eu entendi bem, pastor, o senhor está se referindo à mudança dela, quer dizer, ela tem uma mudança, eventualmente até quando a pessoa diz que ela tinha prazer em se arrumar e agora ela não tem prazer, pode ser aquela fase, pode ser que seja uma igreja muito rigorosa, exatamente, onde a pessoa tenha uma roupa muito formal, tá certo? Uma coisa muito enfim, muito, e aí a pessoa que tem essa dificuldade. O outro lado é quando ela se refere ao outro. Então, uma coisa em relação a ela, outra coisa em relação ao outro. Fala, Leninha. Bom, eu acredito mesmo que o ser humano, ele é influenciável. Ele se deixa influenciar. E existem igrejas que não espera a regeneração feita pelo Espírito Santo. Elas querem regenerar. Verdade. Elas querem impor. Então a pessoa já entra e já tem que parar de rir porque crente não ri. E isso aconteceu na minha família. Quando a minha avó se converteu, todo mundo ria, todo mundo brincava. E depois que ela se converteu, ela proibiu risadas dentro de casa. Porque ela disse que era chocarrice. Era chalaça, eu nunca tinha ouvido essa palavra, chalaça. Fui ver no dicionário e o que é gargalhar? Lá em casa era proibido, meu pai, minha mãe, era todo mundo parte do Senhor, como é que vai, irmão? Sabe, uma coisa esquisita. Formal. E aí, eu fui ver que só ri quem é feliz. Que rir é um sorriso com ruídos, e só faz isso quem é feliz. Então, muitas pessoas estão como é que eu vou dizer? Orientadas. Elas não, mal orientadas. Pensa que porque está rindo, está tendo motivações carnais. Existe inclinação da carne, existe inclinação do espírito. A alegria do Senhor é a nossa força. Quem está cheio de Deus, ri, dá gargalhada, fala com todo mundo, se junta. Até porque se você não se juntar, como vai evangelizar? Como falar de Jesus para alguém? Como demonstrar o seu testemunho de vida se você se isola e se torna uma pessoa totalmente antissocial? Não tem como. É verdade, JR. Eu acredito que o problema desta irmã foi a base que ela recebeu, o discipulado, talvez a doutrina, a forma como ela começou a ser ensinada. Todos nós, quando chegamos numa igreja, nós começamos a ser ensinados ou por uma escola bíblica, ou um discipulador, e talvez a base que foi passada para ela do que é ser cristão, do que é cristianismo, do conceito de santidade, não foi a melhor. Como você disse, talvez uma igreja rígida ou um discipulado precário que acabou formatando na mente dela um viver do cristianismo que não corresponde ao evangelho. E aqui a coisa se complica e eu vou seguindo os passos de Jack fazer por parte aqui para dizer para vocês aqui o seguinte: primeiro, fala mal de todos e para ela ninguém presta. Isso tem a ver com o cristianismo? Não. Com o cristianismo, não, mas com muitos comportamentos, sim. Com igrejismo? Muito. Com igrejismo? Depois que se converte, depois que diz, entre aspas, que se converte, para de falar com todo mundo e acha que todo mundo vai pro inferno, só ele que vai pro céu. Então fala mal de todo mundo até nesse aspecto. Dizer que você tá vivendo, você vai pro inferno, não quero andar com você. Só quem comunga. É isso, é aquela ideia, o contrário do que o pastor Jean disse que teve na sua experiência. Exatamente o oposto. Em vez de dizer, eu não presto, o outro é que não presta. Diferente também de Isaías, quando teve a visão do trono da graça de Deus, dos anjos do Senhor. Exatamente. E esse é um problema, JR, que não é novo na nossa igreja e que infelizmente, nas nossas igrejas, que infelizmente permanece entre nós, que é o isolamento social. Vejam que quando Cristo surgiu, um dos maiores problemas que ele enfrentou foi a censura que os fariseus lhe faziam com relação à sua proximidade e a sua interação com os pecadores. Eles diziam, esse homem não é de Deus, porque ele come com pecadores. E Jesus teve que se posicionar várias vezes dizendo que o médico não vem para os que estão sãos, mas para os que estão doentes. E um dia desse eu passei por um problema na minha igreja, e eu quero até partilhar com os irmãos aqui. Nós lançamos um projeto evangelístico de cunho pessoal, e aí desafiamos os irmãos a trazerem pessoas não evangélicas para a igreja. E o problema que eu enfrentei na minha congregação foi o seguinte: muitos irmãos me procuraram e falaram, pastor, posso falar a verdade?
Eu abracei essa ideia, eu estou disposto a fazer isso, mas eu descobri que eu não tenho amigos sem ser o povo da igreja. Não ter relacionamento. E eu tive que admitir, eu estou fazendo isso publicamente, que eu descobri que o próprio pastor estava vivendo a mesma situação. Eu queria alguém que fosse fora do convívio da igreja para convidar, com quem eu tivesse amizade, intimidade, e eu descobri que eu não tinha. Peraí, comecei a me preocupar mais com os meus vizinhos. Mas o senhor não acha, pastor Jean, assim, numa reflexão um pouquinho mais aberta aí, é que nós fomos ensinados assim, que a igreja evangélica durante muitos anos pregou exatamente a ideia do nós somos uma ilha, não se misture, não conviva, não tenha relacionamento. Aí surgiram algumas ações, alguns projetos evangelísticos individuais, ou seja, que não era o coletivo. Não era o culto na praça, não era a cruzada evangelística, não era o grande encontro onde todo mundo ia junto. Agora é o seguinte, mudou o esquema, agora é individual. Então você prega A, prega para B. Muito bem. Então A, ele olha para o lado e diz, mas peraí, vocês me ensinaram a não estar envolvido com ninguém? Então a coisa complica um pouquinho mais. Uma fundação que trabalha com ações evangelísticas fez uma pesquisa interessante, eu não lembro exatamente os dados, mas alguma coisa como que quando você tem uma experiência com Cristo, você tem basicamente aí 20 a 30 amigos não cristãos, é o seu meio. 2 anos depois, você já não os tem mais. Exatamente. Que você os abandonou. Eles me abandonaram. Pode até ser também, mas nós temos que analisar a gente, não eles. Mudou, né? Como é que a gente equilibra essa coisa? Porque é o seguinte, porque o pai diz pro filho assim, olha, não quero que você ande com quem não é da igreja. O pai tá dizendo pro filho. Tá certo? O esposo diz pra mulher assim, eu não quero você andando com essas mulheres que fazem isso, isso e isso. O marido diz, sabe, nós estamos dizendo isso o tempo inteiro. Na igreja a pessoa diz, cuidado com isso, cuidado. Como é que a gente equilibra isso para ser missionário evangelista hoje? Eu penso até que há um distanciamento imediato, natural, considerando que as práticas já não são, em tese geral, já não são mais as mesmas, né? A pessoa nova convertida passa a focar, a buscar o entendimento dentro da casa de Deus. Isso não significa dizer que nós desprezemos as pessoas com as quais nós convivemos durante quase que a vida inteira, e às vezes até no relacionamento familiar. A gente está falando de amigos, mas às vezes no próprio relacionamento familiar se distancia porque está vivendo uma prática diferente, uma prática que aí eu insisto também perde nesse a relação, caminho, pastor, até com os parentes, né? Exatamente o que eu estou dizendo, família mesmo. Isso é muito sério, porque o que se precisa é mostrar que o novo nascimento te despertou para um momento diferenciado, mas que te permite conviver com as pessoas, sabendo e fazendo a diferença, porque você só faz a diferença com as outras pessoas, não é com os seus iguais. Esse equilíbrio é que é preciso que a gente encontre, né, companheiro? Não é fácil, porque a gente prega que a luz não tem comunhão com as trevas, que nós não sentamos na roda dos escarnecedores, uma série de coisas. Então, o que é passado é passado um distanciamento, acaba gerando até uma arrogância espiritual. É verdade. Né? Nós nos tornamos bastante arrogantes, o outro não sabe nada, o outro é do demônio, nós somos de Deus. E o que a Bíblia diz é o seguinte, na oração sacerdotal de João 17, Jesus disse, Pai, eu os envio ao mundo, mas eles não são do mundo. Quer dizer, há uma complexidade, como você está usando a palavra equilíbrio, realmente eu acho que é uma palavra que exprime bem a ideia. Tem que haver o equilíbrio. Eu não sou do mundo, mas eu estou lá. Eu tenho que ser sal da terra na terra. Luz do mundo no mundo. Ter relacionamentos é a grande chave da evangelização. Agora, não significa com isso que eu vou ser amigo íntimo, que eu vou buscar como conselheiro uma pessoa que não tem preceitos de Deus. Mas esse equilíbrio não é fácil. É complexo você ter relacionamentos e não se deixar envolver por eles os seus valores. Porque a Leia já usou uma expressão, não, o ser humano é influenciável. Ou você influencia ou vai ser influenciado. A gente não se mistura com as práticas de quem ainda não se converteu, mas a gente se relaciona. Isso, até porque existem pessoas que não são cristãs, mas são abençoadoras. Claro, imagina aquela passagem do profeta que manda a viúva ir buscar vasilha na casa da vizinhança, para que haja azeite dentro
dentro da sua casa. Você imagina se essa mulher não tivesse relacionamento com os vizinhos? Ela não tinha azeite, ela não tinha vasilha. Então a gente precisa analisar isso, sabe? Graças a Deus que nós estamos tendo esse assunto aqui. Já foi muito pior. Hoje nós já estamos tendo um entendimento melhor. Eu tentei corrigir essa situação da nossa igreja passando a um processo de reorientação dos irmãos. Inclusive eu tinha uma irmã que apresentou um problema grave lá, que queria sair do trabalho, porque no trabalho dela todo mundo era ímpio, e eu consegui, aproveitando até essa palavra que o pastor Wander nos deu, mostrar a ela o seguinte: a luz não se mistura com as trevas, mas aonde ela brilha? Ela tem que brilhar nas trevas. O sal no saleiro não faz a diferença na comida, então ele tem que ir à comida para fazer a diferença. E graças a Deus ela testemunhou para mim anteontem. Ela disse: pastor, aquela palavra fez mudança na minha vida, e faz 1 ano que eu estou lá, graças a Deus, gozando de um testemunho muito bom, e as pessoas já estão se interessando pela palavra de Deus. Essa nossa querida ouvinte que acabou por se isolar, e isso é uma coisa comum, observe que as pessoas acreditavam na possibilidade de não pecar se estivessem isoladas no meio do nada, e depois descobriram que o pecado não estava exatamente do lado de fora só, que era uma questão que envolvia o interior daquele indivíduo. Não era apenas uma questão de um ato, mas era uma questão de um estado. Então se entendeu que não se pode viver isolado, e até porque essa é uma chance que a gente tem para compartilhar a verdade do evangelho. Aí se complica mais, porque a nossa ouvinte descreve a pessoa como dizendo que ela mal olha para a família. Então a pessoa relapsa, a pessoa que não tem compromisso, uma pessoa desligada da sua responsabilidade. Se uma luz não brilha perto, como brilhará longe? E isso não é uma coisa incomum, não. Isso é uma coisa comum. Existem muitas pessoas que depois que se converteram, que se dizem convertidas, elas abandonaram as famílias, né? Dependendo da denominação, não fala nem com a outra denominação. Então a gente precisa tomar cuidado. Existem muitos maridos que antigamente se sentiam atraídos pelas suas esposas, porque elas se arrumavam, se perfumavam, elas ficavam bonitas, agradáveis para eles. E depois que se converteram, viraram um tribufu que não tem mais como. O que é tribufu, Leinha? Tribufu, vamos lá. Tri deve ser 3 vezes. Bufu 3 vezes? Bufu 3 vezes? O que é bufu? Pedir a nossa equipe aqui vai me ajudar. Eu não sei se está no dicionário, mas deve todo mundo sabe o que é tribufu. Já deve estar, né, pastor Wander? Olha, tem homens aí que não estão aguentando, sabe? Está ao lado de uma mulher que era tão maravilhosa, e porque agora se converte. Irmão, pelo amor de Deus, não vamos denegrir o evangelho. E quando ao contrário, o homem também, não tem não? O homem. Com certeza. Camiseta daquela eleição do... Não, com aquele Sarney bigodudo na barriga. Primeira eleição, primeira eleição. Não dá, né? Não tem condição. Lula. Copa de 58. Olha, isso é perigoso. Isso é perigoso. Esse evangelho que essa moça está vivendo, ela é perigoso para quem assiste, porque vê esses frutos negativos, mas também está fazendo mal a ela. A preocupação é que isso pode levar muito pouco tempo, e a desilusão pode ser muito maior. Isso não é o evangelho de Cristo. Porque não liberta, né, pastor Luiz Fernando? Não houve. Olha, tribufu quer dizer aquele ou aquela que é terrivelmente feio. Mas não é o caso, não. Eu acho que vou estar no dicionário. Qual dicionário que é esse aí? Não, está totalmente abandonado. Que dicionário é esse aí? Aurélio. Lé, mas aí não é uma questão. Eu achei que você estava se referindo a uma questão de estética. Não, até de roupa. Mas não uma questão do próprio indivíduo fica feio. Eu tô falando aqui que essa pessoa antigamente... Daquele jeito seguinte, olha, se arrumar, tem jeito. Entendeu? Se arrumar, um banho de loja já faz um milagre ali. Tem pessoas aí que nem são tão bonitas assim. Mas quando elas se arrumam, fica aquela simpática, agradável, né? Porque eu acho que a beleza não está no físico, está na elegância, está na maneira de falar, beleza de interior. sorrir. Agora, tem pessoas lindésimas aí que depois que se converte, não entende a essência do evangelho, se tornam realmente tribufus. Olha, a Bíblia diz isso: a alegria do Senhor é a nossa força. A beleza do coração. A beleza do coração, a formoseia o rosto. Agora, no caso aqui, essa irmã, ela não está se arrumando bem,
está carrancuda, não fala com ninguém e ninguém quer estar mais perto dela. Que evangelho é esse que mudou a vida dessa mulher? E outra Não coisa, é de Cristo. tá dizendo aqui que ela guarda rancor das pessoas. Pode. Não, Ó, isso não é Como é que evangelho. pode? Ó, Isso notei não aqui, é hein? evangelho. Tá Verdade. aparecendo Pedro, ó, 70 vezes. Você já notei aqui, ó, 32. Isso É, não mas- 33. lamentavelmente, Pelo isso amor de Deus, isso, né? Isso pode parecer estranho, mas também é bastante comum na igreja. As pessoas dizem ser convertidas, mas continuam com os seus velhos hábitos. É até uma situação ou que eu então, costumo pastor usar, Luiz Fernando, que ela- dizem ser novas criaturas, mas continuam com os velhos hábitos. Ou então, não há conversão. porque ela conhece a palavra, né? Ela começa a achar que pode julgar. E É aí uma ela arrogância É uma espiritual. arrogância espiritual. Então ela se torna Que na verdade não indesejável. conhece a palavra. Ser santo significa não sorrir e não se misturar com as pessoas. Olha a opinião dos nossos ouvintes aqui no Face. Tem tanta gente opinando, não vai dar pra gente ler todo mundo, infelizmente, é muita gente mesmo. A Egla diz, na verdade, ela não está vivendo o verdadeiro evangelho de Cristo, pois o verdadeiro evangelho nos traz alegria e amor por todas as pessoas e não o contrário. A Rosângela diz, a alegria do Senhor é a nossa força. A Lohane fala, significa andar segundo os mandamentos. A Renata, ser santo é uma questão de atitudes e escolhas, não tem a ver com socializar-se. Amém, diz aqui a nossa querido ouvinte. Alexandre dizendo, uma pessoa santa não é alguém que pouco a pouco e com muita devoção e esforço tenta melhorar a sua velha natureza, a sua carne. O que é nascido da carne é carne e a carne para nada aproveita. A opinião dele também. Jéssica dizendo, não muito, pelo contrário. Não, muito pelo contrário. Devemos até sorrir para mostrar a nossa felicidade por sermos cristãos e conversar para, na primeira oportunidade, anunciar o motivo da nossa felicidade. Suelen diz, não, devemos ser luz e não carrancudos. A Ariane dizendo, olha, santo significa fazer a diferença entre os ímpios e sorrir muito, porque a verdadeira felicidade está em Cristo. O Val dizendo, claro que não, eu acho que no meu caso eu fiquei até mais brincalhão. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu conheço muita gente assim, santarrão, pensa que é mais crente do que todo mundo, sempre com a cara emburrada. Isso afasta até as pessoas da gente. Tem que ganhar para Jesus. 93 FM, the best. Saquarema, ligado na melhor. Lohane dizendo, claro que não, ser santo e ser fiel é seguir a palavra de Deus. Se misturar não é a palavra certa, mas estar com as pessoas e levar a palavra de Deus. Beijo para todos. E a opinião de uma de nossas queridas ouvintes aqui também opinando, essa agora é a Lohane. Eu quero agradecer a todo mundo que tá participando com a gente, seja no meu Twitter, @pastor J.R. Vargas, ou aqui no Face da 93 FM. Reverendo Luiz, o senhor destacou a frase, a convivência com ela é insuportável. Pois é, você veja o nível que se chega de relacionamento, e aqui eu estou entendendo que é uma parente dela. Né? A coisa é tia, a coisa fica tão distanciada do próprio evangelho. Este não é, eu insisto nisso, não é o evangelho que Cristo pregou, que Cristo ensinou, e que a igreja, que é a continuidade ministerial de Cristo na terra, deve estar pregando. Há exageros, como a gente já percebeu aqui, em diferentes denominações, mas nós precisamos buscar o equilíbrio. A palavra de Deus aqui na carta universal que o apóstolo Pedro escreve, na primeira carta, no capítulo 3, queridos, chama-nos a atenção, a partir do versículo 8, ele diz assim, e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Olha o diferencial. Não dá para conviver com pessoas. Eu não consigo conviver com pessoas que se dizem evangélicas e só vivem criticando o outro, só vivem com aquela cara fechada, não dá um sorriso. O apóstolo Pedro volta a dizer aqui no versículo 15, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo em boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos, e os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer.
do que fazer o mal. Então, nós como cristãos precisamos estar sempre prontos para responder com alegria, com mansidão, com temperança, para que as pessoas sintam esse mesmo desejo que a gente sente. E qual é o prazer que essa moça, a sobrinha, vai ter em ir à igreja? Ela vai dizer, para ser crente assim, eu não quero. Pastor, é até uma forma de dar um péssimo testemunho a essa sobrinha, né? E às outras pessoas, porque pelo que está no e-mail, ela piorou. Ela não melhorou, o evangelho não melhorou, ela não transformou, não fez crescer. Ela piorou nos relacionamentos dela, na vida dela. Se o coração alegra, formoseia o rosto, como é que a pessoa vai ter uma cara de carranca? Eu observo. A questão da convivência, ela se complica, porque a convivência tem pessoas que você é obrigado a conviver. Tá no trabalho, você tá na escola, enfim, você tá desenvolvendo alguma coisa. E se a pessoa ela é insuportável, você não aguenta aquela pessoa, você olha para a pessoa, já entra em parafuso, dá cólica, dor de cabeça, diarreia, sei lá o que dá na pessoa quando vê uma pessoa insuportável, aquela pessoa que ninguém aguenta. Aquela pessoa que chega, a pessoa sai. Ela é o famoso espalha rodinha, não é? Fala, pastor Jean. Eu observo, JR, que a gente se afastou muito do que era a igreja primitiva. Porque uma das marcas que a gente percebe naquela igreja é que ela caía na graça do povo. Não há sintomas de antipatia naquela igreja com relação à sociedade que ela enfrentava. Os maiores problemas que a igreja enfrentava na questão de relacionamento era justamente com os legalistas. Então nós trocamos de posição. Nós assumimos a posição dos legalistas e abrimos mão da posição que aquela igreja vivia, de cair na graça das pessoas. E nós temos que resgatar isso se queremos que o evangelho funcione, principalmente dentro das nossas famílias. E esse resgate, pastor, tem que ser através de um ensinamento correto da palavra. Pois é. Não só do púlpito, da escola bíblica, os pequenos grupos, seja onde for. Eu acho assim, pastor, que a gente tem uma certa insegurança no discipulado que exercemos com os nossos membros. E não confiamos que eles podem dar conta de ser crente vivendo na sua família, vivendo no trabalho onde eles estão. Por isso que a gente convoca eles para um isolamento. Por falta de segurança. Convocava. Eu acho que convocava. Eu tenho a impressão que hoje vocês quatro estão dizendo exatamente o oposto disso. Amém. Porque sempre foi mais fácil dizer não vá do que dizer por que você não deve ir. Sempre foi mais fácil dizer é proibido do que dizer o seguinte, olha, vamos discutir esse assunto aqui para você entender o que a Bíblia fala, o que traz. Às vezes até se a Bíblia fala. Que às vezes um assunto é proibido, mas não é proibido pela Bíblia. É proibido pela aquele grupo de indivíduos que ali está. É por isso que tanta gente acha que na igreja tem um monte de regra, quando na verdade a Bíblia é a nossa única regra. E você tem os princípios para sua vida, para se dar bem na vida, para você ser uma pessoa feliz, resolvida, mas sobretudo sobre a sua vida espiritual. Essa era a cerca, JR, que os fariseus faziam, né? A lei dizia uma coisa, eles cercavam a lei. Então falava do sábado, no sábado não pode carregar tantos quilos. A lei não dizia aquilo. Mas era uma cerca pelo medo, pastor Jean. O medo de que uma pessoa pudesse quebrar a lei, se criava a cerca da lei e se criava o legalismo. Aí ninguém conseguia viver. Eu tenho aprendido que só o diabo valoriza a ignorância. Por isso que ele estabelece essa cerca. Para ter opção de dizer assim, foi isso que Deus lhe disse? Olha aí. Então, de a ignorância... Santa Cruz da Serra, um ouvinte dizendo, eu conheço um rapaz que entrou para uma igreja e cortou relações com a família. Eu sou evangélica e sou alegre, extrovertida e me cuido. Não vejo na Bíblia nada que me proíba de ser assim, diz aqui uma de nossas ouvintes. Deixa eu fazer só uma observação em relação a isso aqui, para citar um exemplo, para a gente poder discutir também um exemplo. Vamos dar um exemplo aí que o camarada teve uma experiência de conversão e antigamente, entendeu? A família dele se reunia dominicalmente, só para dar dominicalmente para um sambão, pagode com churrasco regado a cerveja, bebidas fortes, eles passavam lá e aí dança com um, dança com outro e de vez em quando tinha uma briga. Aí o camarada tem uma experiência de conversão e diz o seguinte, eu não pertenço mais a este mundo, esse lugar não é meu mais, eu gostava disso, agora eu não gosto mais, é domingo eu vou à igreja, eu tenho compromisso com a igreja, eu vou lá pro discipulado, vou pra escola bíblica, eu vou pro culto. Vocês estão entendendo como às vezes a gente pega um negócio e fala assim, mas neste caso
Neste caso... No caso desse episódio, da festinha. Isso. Agora, ele pode no sábado ir na casa dos parentes, visitar as pessoas, tratá-las bem, ligar para elas, manter todo tipo de relacionamento familiar que é importante, sem que participe de valores ou de situações que possam constranger a fé dele. Pastor, tem que haver uma separação. Pastor Wander, eu vou um pouco mais adiante. Mais além, eu tenho um testemunho de uma pessoa que é um dos líderes da Jocum, é meu amigo há muito tempo, e ele era do Borel, foi traficante no Borel, se converteu, saiu sem problema, mas ficou distante da família porque foi para Jocum, viagem, quando ele chegou na família, as pessoas estavam num rodão de samba, assim, nesse exemplo que JR está dizendo. Aí ele fala, ele não vai vir aqui, não vai querer chegar perto de nós, porque agora ele é Bíblia, agora ele é crente, ele não vai nem querer falar com ninguém, é diferente. Então, ele falou, não, eu vou lá sim, eu quero ver minha família, quero ver meus amigos antigos. Aí chegou lá, tava um rodão de samba. E aí, agora você não faz mais nada, não quer mais, nem toca mais o bumbo? Não, eu toco sim, mas vai cantar alguma coisa pra gente? Vou cantar. Aí pegou o bumbum e falou lá, só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu lhe dou, ele mudou o meu. Ainda fez assim, ele mudou o meu. Quer dizer, foi num ritmo, trouxe a atenção. E eu ainda penso, pastor Luiz Fernando, que ele faz mais diferença estando nesse meio do que estando lá na escola dominical. Que vai ter outros dias para ele estar na escola dominical. Não, e gente, lá tem gente que se reúne dominicalmente. Eu estou só te dando um exemplo para poder a gente pensar sobre esse assunto, para poder vestir o tênis do nosso ouvinte lá. É verdade. Calçado, isso não é tão simples assim. O camarada foi pra Jocum, passou não sei quanto tempo, se preparou, voltou fortalecido, já sabe até corinho. É verdade. Quer dizer, não é um cara que se converteu e entrou pra igreja. O cara já sabe corinho, sabe cantar, entendeu? Já buscou, e é antigo, hein? Porque buscou esse aí, esse camarada é antigo. Então não é tão simples assim. Ao mesmo tempo, claro, você tem pessoas diferenciadas, você tem de repente um excelente evangelista, o cara que chega lá e manda bala, reúne todo mundo. Olha, gente, eu queria dizer pra vocês o seguinte, olha, a partir de agora é assim, o cara vai falar, mas não é todo mundo que tem essa habilidade. Né? Tem gente que tem dificuldade, que tem luta, e tem luta. Tá certo? O camarada que senta e pega o bumbo e canta o cântico, pra ele não mexeu nada com ele o pagode lá, mas pra algumas pessoas, o cara, me segura Jesus, entendeu? Me segura Jesus, me segura, com ele mexe. Pra algumas pessoas, cerveja não mexe, pra outros mexe. Falar de mulher do outro, para uns não mexe, para outros mexe. Eu tô dizendo pro cara que mexe. É para aquele camarada que tem mais dificuldade de dizer assim, como é que esse camarada se comporta? Ele vai ser provado, ele vai ser questionado, vão zoar da cara do sujeito, vão criar situações para provocá-lo. Eu tô pegando esse caso aqui para dizer o seguinte, olha, nem sempre é simples. Lighthouse Family, como diriam os antigos aí. Eu sugeriria para cada irmão nosso que nos ouve com essa luta, com essa crise, Efésios capítulo 6 diz assim, fortalecei-vos no Senhor. A vida cristã é continuamente um fortalecimento, ali tem a armadura de Deus, como você pode se defender dos dardos, das dificuldades, tem que manter um equilíbrio, tem que saber, ter sabedoria, pedir sabedoria a Deus, como agir em cada situação, com a sua família, com os seus amigos, porque senão você vai se alienar, vai trazer antipatia das pessoas, não vai comunicar o evangelho e vai viver alguma coisa que na verdade não é santidade. Então a palavra de Deus, Léa, eu acho que é a nossa orientação, a nossa carta para dizer como agir, como fazer, onde buscar forças nesse sentido. O grande cuidado é não banalizar, né? Não ir pro extremo. Eu tô lá no meio, que eu tô ganhando, porque não vou me fazer de fraco para ganhar os fracos. A gente tem que ter um pouco, realmente, o ponto de equilíbrio, tem que ter sabedoria. Não, o nosso objetivo aqui, é exatamente fazer com que as pessoas entendam que não é porque nós nos convertemos que vamos nos afastar
isolar. dos amigos e da família. É verdade. isso que tem que ficar claro aqui. Verdade. Cada um com a sua dificuldade, enfrentando o início da conversão, buscando a armadura de Caminhada, né? Deus, mas não esquecendo, nós não podemos nos isolar, porque eu penso senão até que, não vale a nossa conversão. Eu penso até que, num primeiro momento, ele até pode, ou ela, fazer uma recuada estratégica para que possa se posicionar, fazer a sua reflexão, a sua análise, e aí depois volte para as pessoas percebam. Participação dos nossos ouvintes no Twitter, o Hernani dizendo, depois da conversão, que ela deveria sorrir mais do que antes, ser cristã, ser feliz, a alegria do Senhor é a nossa força. O Rony dizendo, devemos ser sal na terra, que atua no meu Twitter, hein? Após a conversão, devemos adicionar prazer à vida dos outros e não amargar a vida das pessoas. Buena Vista dizendo, esse isolamento deixa de cumprir o ID de Jesus. A Renata Ramos cita Provérbios 7:4, diz a sabedoria, tu és minha irmã e a prudência chama de tua parenta. Muito obrigado aqui o carinho, a participação da Linda Matos, da Soraya, da Renata Ramos, do Jaderson Dias, essa galera maravilhosa, Ariane Correia, a participação especialíssima de cada um dos nossos ouvintes aqui no meu Twitter também, a Vanessa dizendo o seguinte, acredito que essa pessoa, ela está sendo mal discipulada, como um dia eu também fui. Na minha igreja, quando eu me converti, todos me criticavam, mas não me ensinavam como agir. Com isso eu radicalizei. Eu parei de me cuidar, parei de usar maquiagem, olha, Leia. Comecei a engordar, ó, porque achava que meu corpo modelado chamava a atenção dos homens. Aí eu cortei todos os relacionamentos com não crentes e ao invés de me sentir bem, me sentia feia e estranha, mas achava que estava agindo certo. Mas com o tempo, buscando a Deus, percebi que podia dar a Deus o melhor de mim também na aparência e no cuidado sem ser vulgar. Mudei de igreja e aprendi a entender a vontade de Deus na minha vida. Deixou de ser Pois é, você está entendendo? Esse era um dos grandes problemas do passado. Eu quero dizer que nós hoje já estamos numa outra realidade. As igrejas queriam regenerar na marra e não esperava a ação do Espírito Santo. Barra da Tijuca, ouvinte dizendo, eu conheço pessoas assim, às vezes eu também sou desse jeito, mas papai do céu tá me tratando, diz aqui um ouvinte sincero. De Ricardo Albuquerque, eu conheço várias pessoas assim, que depois de se converterem, acham que são melhores e mais santas que as outras e não querem se misturar. De Manguinhos, ouvinte dizendo, eu conheço pessoas mal-humoradas, rabugentas, mas eu não entendo porque quando aceitamos a Jesus, mudamos para melhor e mostramos a alegria do Senhor, diz aqui nosso ouvinte. Pastor Wander, o seu destaque, ser santo significa não sorrir e não se misturar com as outras pessoas? É claro que não. Ser santo significa estar no meio do povo, não se deixando levar pelos valores mundanos, pecaminosos, mas sendo você a influência de Deus na vida daquelas pessoas, transmitindo a luz do evangelho, transmitindo a simpatia de Cristo. Eles têm que olhar para a sua vida e ver alegria no Senhor, e ver paz, e ver coerência. Agora, para que eles possam ver isto, eles têm que estar em contato com você, e aí está a ponte da evangelização para o coração das pessoas. Então é claro que ser cristão e ser santo não é o isolamento, não é viver arrogância espiritual, mas é ter uma vida aos pés de Cristo e com as pessoas transmitindo tudo isso que você recebeu. De graça recebeu, de graça você tem que dar este evangelho do Senhor Jesus. Eu acho que um paralelo ao que o pastor Wander apresentou é aquele ditado que diz assim, né? A gente cria filho pro mundo. Essa frase ela ensina que você não pode querer isolar o seu filho do mundo, porque um dia ele vai ter que enfrentar isso. Um dia ele vai se deparar com o mundo e tem que ter condições de resistir e enfrentá-lo. Então acho que essa é uma postura que a gente pode adotar, até aproveitando o que o pastor Luiz Fernando disse, né? Uma recuada estratégia enquanto ele é bebê, enquanto ele é criança, enquanto ele é carente, para discipulá-lo, prepará-lo e fazer o que o Senhor Jesus falou, enviar para ele ser a diferença, fazer a diferença lá. Nós não podemos ter esse receio. Precisamos sim trabalhar muito bem no discipulado dos nossos membros para que eles possam criar estrutura, ter maturidade para conviver no meio dos lobos, né? Porque Jesus fez isso com a gente. Ele disse, eu vos envio como ovelhas
ao meio dos lobos. Então a gente tem que estar pronto para isso. E a gente não pode esquecer que nós somos a carta aberta de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ler a nossa alegria. Ver quem é o Jesus que está em nós. Sabe, a nossa alegria, a paz que há dentro de nós, a facilidade que nós temos em buscar a presença de Deus, elas precisam ler isso em nós. E é interessante que o pastor Wander citou o Evangelho de João, capítulo 17, né, a oração sacerdotal, e aquele trecho que Jesus fala em relação aos discípulos, diz que não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Quer dizer, esse mal, ele também influência mundana. Exatamente. É a influência essa mundana. abrangência que nós precisamos estar identificando e vivendo e relacionando com as pessoas. Nós não vamos estar fora, nós precisamos estar dentro, compartilhar e fazer essa diferença. Totalmente diferente do que essa moça nos informa. Muita gente opinando sobre esse assunto, a participação realmente muito expressiva dos nossos ouvintes via Twitter, via Face. Quero agradecer a participação dos nossos ouvintes aqui por telefone também. Valeu demais, é sempre muito bom ter essa interação com os nossos ouvintes, é sempre muito importante. E fica claro para nós todos aqui uma questão fundamental, que é a questão do relacionamento. Você vê que na Bíblia inteira Deus se relaciona com os homens e Deus toma a iniciativa. Deus toma a iniciativa de se relacionar, é assim desde o começo. A iniciativa é daquele que tem a luz para iluminar. A iniciativa é exatamente nossa, com sabedoria, com inteligência. Claro, tem pessoas que têm temperamento mais reservado. Estou falando de outro assunto. Tem nada a ver com a pessoa que é tímida, reservada, a pessoa que não fala muito com as pessoas e tudo mais. Agora, não falar é uma coisa, um sorrisinho de vez em quando, isso faz um bem, faz uma diferença enorme. Você já deve ter visto pesquisas sobre esse assunto que indica o seguinte: uma pessoa que recebe um bom dia com um sorriso, ela reproduz isso. Alguns acordam mal-humorados, que às vezes também não tem motivo para sorrir. Não tem motivo. Mas quem tem motivo para sorrir, não pode ficar calado em hipótese alguma, porque se você tem motivo para sorrir, meu irmão, minha irmã, sorria. Muito mais. Pesquisa 93. Marcela, você conhece esta voz? Louvai ao Senhor, batei palmas, louvai ao Senhor, batei palmas. É de que ano essa música? Essa música é nova, essa música é recente aí, olha aí. Conhece, Marcela? Ó. Gravação antiga, Leia. É muito antiga. Eu gosto de música assim, eu gosto de escolher a música assim que eu não... Entendeu? Essa aqui, ó. Essa é mais recente, ó. Ó. Chora enquanto semeia. Que isso, hein, Leia? Ó. Olha. A oração transpõe os montes. Ai, que delícia. Que beleza. Me Olha leva aí, pra gente, bem longe daqui. Ó. Uma lágrima pode mudar. E essa aqui. Aleluia. Ó. Você chorou, você pediu. Meu Deus, olha aí. Tanto insistiu. Meu Deus, 2003. Precisando da Chora que a vitória vem. É, minha filha, essa aqui, ó. Mas uma recompensa. Ai, Jesus, coroa Olha aí. da vida. É. Meu Deus, ele tá me levando lá pra 1900. Olha aí. Coroa da Hein? vida. Que isso, hein, Leinha? Ó. No coração. Opa! E essa aqui, ó. Sozinho e com vontade de chorar. Não pense cheio de que poder. teu Deus te esqueceu. 2003 também. E essa aqui, ó. Ó Senhor, como é bom estar na tua presença. Ele ama a tua glória, Leia. Sem a tua presença não sei viver. E essa aqui, Leinha? E essa aqui? Porque o lugar que pisa. Ah, essa é um azeite. Santo é. Eita! Olha aí. Pois é. Ó. Aqui neste lugar. Ó, eu gosto, ó. Pode acontecer. Delícia. Meu irmão, Fiquei um tempo sem gravar essas músicas Ó. assim, pentecostais, fogo puro. É. Mas nesse CD agora tá saindo, hein? É mesmo, Vem Leinha? aí, arrebentando. Olha, menina. Ó. Rei de hora. E essa aqui, ó. Aqui neste Essa aqui. primeiro som.
poderosa. Tô na mesma linha agora. Tô indo pelo título, Fogo no Altar. Agora vou pra Fogo Santo, ó. Miséria, depressão e fadiga. Fogo Santo. Hoje nesse altar. Fogo no altar agora. Coração foi colocado. Agora Deus tem bênção pra você, ó. Deus já está trabalhando. Essa é boa, hein? Acho que a Marcela leva jeito pra cantar esse estilo assim, tu não acha não? Ele gosta, tô sentindo que ele gosta. Tá sentindo, gosto mesmo, rapaz, gosto Vou lá mesmo. na barra, vou lá na barra. Cantar assim, hein? Aqui não há dores brancas. Pesquisa 93, Marcela. Pesquisa 93. E aí, terminamos como aí? Você conhece alguém que depois que se converteu virou assim uma pessoa rabugenta? A gente encerra com 87% dizendo que conhecem rabugentos. Isso, aqui na internet 64% dizendo que conhecem sim. Quero agradecer o carinho dos nossos amados ouvintes e a participação deles com a gente no programa de hoje. Vamos aos prêmios então. Luan Martins de Santíssimo, telefone 3424, final 63. Participou da pesquisa, tá levando para casa o DVD Som de Adoradores da Aline Barros. E o José Augusto do Recreio. Olha o Zé Augusto aí, ó. Participou Viu? com a gente aí pelo e-mail, aliás. E tá levando pra casa o CD Novo Conceito, Nova Unção da banda Gion. Eu sei que o microfone tá aberto. Ela fica apontando pra mim como se eu não soubesse. Eu tô sabendo. Vai que eu esqueci, né? Vai que eu esqueci. Não, mas é proposital. Proposital. Muito bem, Marcela. Ô, Leinha, como é que o nosso ouvinte faz pra convidar você pra cantar, pra pregar? O JR, eu agora em abril tô lançando o meu CD Profetizando Vida, agora em abril. E também estou lançando o meu livro A Mulher que Não Envelhece. Então, livro, eu tava esperando o seu livro. Esse livro tá pronto dentro de um mês, alguma coisinha vai estar pronto. Você talvez não saiba, aliás eu disse ao vivo aqui, eu tava substituindo o Cid aqui que tava rouco. Um dia desse aí, tive uma participação extraordinária com uma querida ouvinte participando comigo aqui do Acelera. E a ouvinte, a única pista que eu dei pra ouvinte, que eu disse assim, é uma pessoa extraordinária. A ouvinte falou, sabe quem? Leia Mendonça. Ai, meu Deus. Tá registrado isso aí. Eu até falei que era muito cedo, falei que naquela hora provavelmente você não estava ouvindo. Não ouvi. Não ouvi, mas pode ter certeza que muita gente escreveu no meu Twitter e no meu Facebook. É mesmo? Foi bacana, foi muito bonito ouvir. Porque disseram assim, ó, JR te chamou de extraordinário. Eu falei assim, é porque ele é uma bênção na minha vida, né? Mas olha, meu livro que tá saindo agora, A Mulher que Não Envelhece, e o CD Profetizando Vida, tá saindo agora em abril. E você que quer me levar na sua igreja para adorar ao Senhor com você e também ministrar sobre a palavra de Deus para mulheres, para casais, para homens, para jovens, não importa. Você pode ligar para 021 3396 1015. 3396-1015. Sensacional, quero agradecer a sua participação, ouvinte amado, sempre com a gente. Bom demais ter você aqui na 93 FM. 93 FM, a rádio que toca o meu coração. Debate 93. Ouvinte dizendo, aprendi que aquele que empresta e cobra juros está pecando. Só que eu tenho amigos crentes que eles emprestam dinheiro e cobram juros por isso. Qual o problema dos juros? Pergunta o ouvinte. Se o que empresta peca, o que pega emprestado a juros também está pecando? Como viver somente com o que eu recebo? Se eu passar por uma crise financeira e os juros do banco forem mais altos que os cobrados por um amigo, ainda assim não devo buscar esta solução? O que você acha, hein? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, o nosso irmão Harold de Oliveira agradece a presença dos nossos colaboradores de hoje. Pastor Vander Gomes, obrigado, um grande abraço, meu irmãozão. Um abraço, Jota. Quero deixar um beijo especial ao Dr. Harold, que aniversariou esta semana, e a Cristina Xisto, que faz aniversário hoje. Nossas ovelhas queridas, um beijo muito grande. Pastora Leinha Mendonça, obrigado, Leinha. Também quero deixar um abraço, um
beijo para o deputado que fez aniversário, para a Cristina que está fazendo aniversário hoje, pessoas que moram no meu coração e que são bênçãos na minha vida. Bênção puríssima, pastor Gia Max, valeu, um grande abraço. Um grande abraço, JR, um abraço ao deputado Harold, Cristina, e eu quero mandar um abraço também pro Fabiano Neres, Samuel Henrique, Jair Drago, que estão ouvindo, ligados, e pra minha filhona, a Daça, que tá aqui no estúdio com a gente. Filha bonita. Solteira ainda? Solteira? É isso que eu ia dizer. Filha bonita, pai altamente treinado. Aham, certo, então, mas muito solteira. bem, isso aí os meninos tiram de letra. Quantos anos ela tem? Tem 16. 16 anos, solteira. Ela falou que Deus colocou no coração que ela quer abrir um convento evangélico. Ah, sim. Ela disse isso depois de negociar o quê? O iPad, o smartphone, uma viagem pra Disney. Falou assim, olha, se o senhor me der isso, eu entro, faço um convento. Aham. Olha aí, continue assim, pastor. Continue assim que é melhor, né? A pessoa fica tranquila, não se preocupa, né? Deus abençoe. Reverendo Luiz, obrigado, um abraço, meu irmão. Obrigado, JR. Quero também fazer coro aqui, agradecer a Deus pela vida, pelo ministério ousado do deputado Harold de Oliveira, Cristina, tem sido bênção nesta emissora e em todos os trabalhos que vem desenvolvendo. Agora quero mandar um beijo para minha esposa Vera, minha filha Tainara, minha igreja abençoada em Padre Miguel. E olha, tem uma pessoa chamada Marli Moraes, pede o JR para me mandar um beijo. Marli, Deus te abençoe, parabéns para você. É aniversário dela também, não? Não, mas ela merece parabéns a si mesmo. Vai fazer um dia, mais cedo ou mais tarde, vai fazer aniversário. Nós já queremos mandar um beijo para Marli. E a sua filha tem quantos anos, já que nós estamos falando sobre esse assunto? Tem 18 anos. Ô Leia, a sua tem quantos? A minha tem 23 e tudo indica que já está para casar. Tudo indica o seguinte, olha aí, já amarrou a menina. Já tem um agregado? Já tem um agregado lá em quem casa. olha pra Daça, filha do pastor Jean Max, tem uma impressão de estar vendo a Esther da Bíblia. Olha, de tão linda que é essa menina. Que inflacionou. O pastor vai ganhar seguidores no Twitter adoidado. Pastor Jean, tô te seguindo, sem nenhuma intenção. A galera vai botar assim, sogrão. Olha aí. Pastor Wander tá isento dessa responsabilidade ainda. Tudo pequenininho, tá muito bom. Que o convento fechou agora. Esse convento faliu. Esse convento aí. Muito bem, vamos agradecer a Deus aqui por tudo ter acontecido. O aniversário da Cristina Xisto hoje, que recebe aqui o carinho, o abraço dos nossos debatedores, dos nossos colaboradores, dos nossos maravilhosos ouvintes. A Cristina é vice-presidente do Grupo MK e está recebendo hoje aqui o carinho de todos nós e vai ser alvo da nossa oração. Outra que está felicíssima no aniversário dela hoje, mas é como se fosse, é a nossa querida Silvane Figueiredo, que depois de um momento difícil, complicado, por quem nós oramos juntos aqui, pela graça de Deus, hoje ela volta ao trabalho, tá ainda mais alegre. Que Deus continue abençoando a nossa querida Silvane. Muito bom nós estarmos juntos aqui. Deus seja louvado e vamos orar juntos, gente, porque vem aí. Obrigado aqui a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Larissa Nunes, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Kátia Regina. Nós vamos orar juntos, pedindo o pastor Wander para orar conosco. Vamos apresentar diante de Deus aqui a aniversariante do dia de hoje, a Cristina, a gratidão a Deus pelo retorno da nossa querida Silvane, e dentro do nosso relógio de oração pelo louvorzão, nós temos orado pelo louvorzão. O assunto de hoje é santidade. Senhor Deus, obrigado por esta manhã. Pedimos a tua bênção sobre cada ouvinte, que o Senhor nos amadureça, nos faça, Senhor, com que estejamos no mundo vivendo o Evangelho de maneira plena. Abençoa de maneira especial o Dr. Harold pelo seu aniversário esta semana. Hoje a Cristina, Senhor, também esta outra irmã citada da rádio, Silvânia. Ó Deus, dê graça a essas pessoas. Continua abençoando suas famílias, abençoando também, Senhor, esta rádio que tem cumprido um ministério tão importante. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça por nós. Abençoa as nossas igrejas e continua, Senhor, com o teu povo dando vitória a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora.